meus amigos, tudo certinho? Pessoal, hoje o assunto é meio cabuloso. Traição é um dos tópicos mais comentados na internet, nas redes sociais, obviamente, porque traição é uma das piores coisas que podem acontecer entre duas pessoas que cultivam uma intimidade, um relacionamento afetivo. E é óbvio que a traição não acontece só com quem namora, casado ou comprometido romanticamente de alguma forma. A traição pode acontecer entre irmãos, pais e filhos, amigos, colegas de trabalho, etc. No entanto, neste vídeo, eu quero me limitar a falar sobre a traição, sim, entre namorados, pessoas casadas, comprometidas amorosamente, que eu acredito que é o pior tipo de traição, porque além de envolver mentiras e causar grandes sofrimentos, como em qualquer tipo de traição, ainda mexe muito com a autoestima da pessoa traída. Geralmente, a pessoa traída pelo marido, esposa, namorado, namorada, enfim, se sente menosprezada, inferiorizada, humilhada, insuficiente, culpada, né? E por que eu venho falar desse assunto hoje? Como eu já falei em outros vídeos, né, nas redes sociais tem um monte de discursos prontos, clichês, né, que as pessoas adotam sem nem parar pra pensar direito se aquilo faz sentido ou não, simplesmente compram a narrativa e saem propagando sem mudar uma vírgula. Geralmente, elas acabam acatando o argumento que um influencer soltou de forma convincente e aí pronto, aquilo se torna uma verdade absoluta. Esse fenômeno acontece com milhares de assuntos, com qualquer assunto, na verdade, né? Inclusive, eu já adianto aqui que eu não quero ser a dona da verdade. Ninguém é dono da verdade. E pode ser que eu esteja errada, né? Ou quem sabe, neste caso, não haja um certo ou errado, só pontos de vista diferentes. Mas eu gostaria de expor meu ponto de vista, do qual eu tenho bastante convicção, né? Eu acredito muito nisso que eu vou falar agora. E qual é o clichê relacionado ao assunto de hoje, que se espalhou como chama nos últimos anos? É o de que, em uma traição, o amante ou a amante não tem culpa absolutamente nenhuma, que a culpa é exclusivamente da pessoa que era comprometida e que se relacionou com alguém de fora. Quem tem culpa é quem tem o compromisso, dizem essas pessoas. Afinal, pra quem defende esse ponto, quem deve respeito à pessoa traída é somente aquele com quem ela tem o relacionamento, né? O amante não tem nada a ver e, por isso, é isento de qualquer responsabilidade. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, não existe desculpas pra uma traição, né? Pelo menos pra mim, não existe. Esses dias eu vi um texto de um cara que justificou a traição porque sua parceira não satisfazia seus desejos e não lhe dava mais atenção. Aí ele veio com um discurso, né, um textão deste tamanho, dizendo que enquanto a esposa dele não atendia mais às suas necessidades, não dava mais ouvidos pra ele, a amante supria todas as suas carências. Mas neste caso, a questão é, se estava ruim, por que continuou o relacionamento, né? Por que não se separou antes de sair com outra pessoa? Eu até pensei em perguntar se havia tido algum diálogo, uma tentativa de reverter a situação ou de tentar entender o motivo da frieza da esposa dele, mas muitas vezes a pessoa que trai realmente não quer mais continuar, não quer mais saber, né? Não tem mais afeto, amor. Aí conversa provavelmente não adiantaria nesses casos. Ou em muitos casos a pessoa não quer se separar, né? Ou seja, quer viver casado, mas continuar com o comportamento de solteiro. Em muitos casos, sim, né? Apesar de existir uma insatisfação, um desentendimento e uma dificuldade de acertar os pontos, ainda existe amor, o desejo de prosseguir com a relação, e aí vale buscar diálogo, terapia até mesmo, mas jamais traição. No entanto, quando a pessoa já começa a procurar em outra pessoa o que ela diz que não tem em casa, é um sinal gritante de que o amor já era, né? Que o relacionamento já tá capengando e, claro, sinal também de um desvio de caráter gigante na maioria dos casos. Óbvio que isso não é uma regra, vamos deixar claro, cada caso é um caso e muitas pessoas se arrependem de verdade de ter traído, mas eu tendo a acreditar que na maioria das vezes, mesmo que a pessoa não tenha traído de fato, né, fisicamente, de fato é complicado, mas fisicamente, a partir do momento que ela já está atrás de outra pessoa, no Instagram, entre colegas de trabalho, por exemplo, ela já abriu as portas para traição e aí cabe uma boa autoavaliação para entender o que está acontecendo. Será que ainda amo quem está do meu lado e quero permanecer com ela? Ou será que está na hora de cada um seguir o seu rumo e aí, assim como eu quero o meu caminho livre, também vou deixar o caminho livre pro outro, né, pro meu parceiro, minha parceira? Porque sabe o que acontece muitas, mas muitas vezes mesmo? A pessoa quer dar as escapadinhas dela, mas não quer nem pensar na possibilidade de ver o seu parceiro ou a sua parceira de vida sequer conversando com outras pessoas, quanto mais tendo um relacionamento. De novo, quer continuar casado ao mesmo tempo que quer ter vida de solteiro. Cara, as duas coisas não dá. A menos, claro, que esse seja um acordo entre o casal e que essa conduta valha pros dois lados. Eu não conseguiria jamais ter um relacionamento desses, mas alguns casais vivem assim. E aí, quem sou eu pra dizer que isso é errado, se ambos concordam com isso? Agora, se você prometeu que na sua vida seria unicamente seu parceiro ou a sua parceira, ter relacionamento com outras pessoas ou mesmo flertezinhos pela internet, que seja, é uma puta sacanagem, né? É uma baita sacanagem. E é traição sim, mesmo que ainda não tenha havido o ato físico de fato, né? O ato físico da traição. Será que é uma desculpa aceitável a de que a pessoa não me dava mais carinho, a pessoa não me dava mais outras coisas, etc? Você teve a opção de conversar, de tentar resolver de outros modos, ou até mesmo de terminar tudo antes de trair. Ah, Chica, mas você não imagina o quanto eu tentei e mesmo assim não deu certo. E aí a pergunta é, o que ainda te segura nesse relacionamento? Por que a traição foi o caminho que você encontrou? Ah, Chica, mas a carne é fraca. Então se a carne é fraca pra você, então tudo
bem se a carne for fraca pra sua parceira ou pro seu parceiro também, né? Ok. Ah, Chica, mas e os filhos? Então, gente, ficar junto por causa dos filhos é uma situação muito delicada, né? É claro que o ideal é uma família bem estruturada, com pai e mãe do lado e tudo mais. Mas como eu disse, de forma estruturada. Como uma união forçada baseada em desrespeito, traição, deslealdade pode ser saudável pros filhos? O que eles vão aprender com isso? Pessoal, pode ser que eu esteja até julgando muito e acho que estou mesmo, né? Então, me desculpe por isso, mas é que pra mim, traição é a pior coisa que um parceiro pode fazer. Fica no mesmo patamar de uma agressão, quem sabe seja até pior. Aliás, traição é um tipo fortíssimo de agressão, então eu não consigo achar justificativas plausíveis pra traição. Pode ser que tenha, não sei, mas neste momento eu não consigo encontrar. Mas voltando ao cerne da questão de hoje, de quem é a culpa da traição? Do amante ou da pessoa que era casada, comprometida e pulou a cerca? Então, meus amigos, é claro que a pessoa comprometida tem a maior parte da responsabilidade da traição, isso é inegável. Sim, ela devia todo o respeito, a fidelidade e a lealdade do mundo ao seu companheiro ou sua companheira. Ela é que fez promessas de fidelidade, relacionamento fechado. No entanto, isso não exime a outra parte de uma porção significativa dessa traição, a que decidiu se relacionar mesmo sabendo que se tratava de alguém comprometido. Isso, claro, se ela sabia que estava se relacionando com alguém comprometido, né? Porque o que tem de gente que mente sobre seu status de relacionamento não está escrito. Mas enfim, se a pessoa sabia que estava se relacionando com alguém comprometido, ela está errada sim. Claro, não tanto quanto o traidor, mas ela também está errada sim. Ah, Chica, mas o amante ou a amante não deve compromisso ao marido ou à esposa, à namorada, enfim, da pessoa com quem ela está saindo. Então, esse é um dos discursos prontos, né, narrativas aí que eu mencionei no início e que as pessoas adotam sem questionar direito, né, só saem propagando. Aí eu pergunto, será que o amante ou a amante não deve nada mesmo à esposa, ao marido da pessoa com quem ela está saindo? Eu digo que ela deve sim, porque a gente não precisa ter respeito apenas pelas pessoas com quem a gente se relaciona. A gente deve ter respeito por qualquer pessoa. Se eu sei que meus atos vão causar sofrimento pra outra pessoa, eu simplesmente digo, não tô nem aí, não conheço mesmo, ou eu vou dizer, calma aí, né, eu não vou fazer algo que vai machucar uma pessoa, independente de eu conhecê-la ou não. Quando a gente vai viajar pra outro lugar, né, pra uma cidade longe da nossa, a gente fica dizendo assim, ah, essa cidade não tem nada a ver comigo, então eu vou começar a jogar lixo no chão? Ou eu paro e penso assim, não, eu devo respeito, né, eu devo respeitar, eu devo cuidar da cidade, não é só porque eu não moro aqui que eu vou simplesmente fazer o que eu quero. É mais ou menos essa lógica, né? É claro que são temas diferentes, são situações diferentes, mas a lógica é a mesma, né? Eu não preciso me preocupar só aquilo que me atinge diretamente. Eu posso me preocupar com outras pessoas, outros lugares, enfim, mesmo que não tenham relação direta comigo. Então eu opto por não fazer algo que vai machucar uma pessoa, independentemente de eu conhecê-la ou não. Isso se chama ética, bom caráter, bom senso. Então, novamente, sim, é óbvio que a responsabilidade maior é de quem trai. Quem sabe 80, 90%, né, da responsabilidade é de quem feriu os sentimentos da pessoa pra quem ela prometeu fidelidade, respeito, lealdade. E essa pessoa errou muito, mas muito feio. Mas não quer dizer que a pessoa que sabia que estava saindo com alguém comprometido, que sabia que de repente ia machucar, né, a outra pessoa, esteja 100% livre da responsabilidade como ser humano. Ela também tem o compromisso de medir se seus atos vão ferir outras pessoas. Então, novamente, a culpa da pessoa que traiu é infinitamente maior porque causou sofrimento naquela pessoa que entregou seu coração pra ela, que abriu toda a sua intimidade, seu sentimento, pra quem ela jurou fidelidade, respeito, lealdade e amor. No entanto, a culpa não recai somente sobre ela quando a amante ou o amante sabia que estava se relacionando com alguém comprometido. Então, se você tem a opinião de que o amante ou a amante não tem nenhuma culpa, que está totalmente livre de responsabilidade, eu discordo de você. Ele pode não ter a maior culpa, a maior responsabilidade, mas parte da culpa tem sim. Ah, eu acho importante eu frisar, né, lembrar aqui que eu estou me referindo tanto a homens quanto mulheres que traem, porque esse assunto recai, pra variar, né, com muita força na guerra dos sexos, que parece que jamais vai ter fim. Então, eu vejo homens gritando aos quatro ventos que mulheres traem mais, e vejo mulheres fazendo o mesmo com os homens. Gente, é complicado a gente ter que falar coisas tão óbvias, mas acredite, é preciso. Porque o ser humano, por mais que os anos passem, né, continuam fazendo generalizações com base em gênero, nacionalidade, posicionamento político, religião, etc. Então, às vezes, precisamos usar frases óbvias e até batidas pra ver se essas pessoas que jogam todo mundo no mesmo balaio se tocam que é uma bobagem esse discurso, mulher isso, ou homem isso, isso. Então, vamos bater na tecla até a gente colocar na cabeça que errar, fazer outra pessoa sofrer, não tem a ver com sexo, com nacionalidade, com cor, com religião, etc. Tem a ver com a pessoa, com o indivíduo que faz isso. Somos seres humanos únicos que formamos nossa personalidade com base em 1000 fatores. Não vai ser uma característica tão superficial, né, física, que vai determinar tudo o que somos, fazemos, pensamos. Somos mais do que meramente nossos cromossomos, nesse caso. Somos muito mais profundos do que isso, gente. E se a gente erra como ser humano, tem muito mais a ver com falhas na formação da nossa personalidade do que com os cromossomos que carregamos. Portanto, existem homens e mulheres
mulheres que traem e que são traídos. Bom, e agora, o que dizer pra pessoa traída? Então, meu amigo, minha amiga, se você foi traído, cabe muito a você avaliar qual é a melhor decisão. De repente, não no momento da tempestade, no momento em que tá tudo acontecendo, né, que o mundo está desmoronando. Mas depois que a poeira se assentar, é claro que você deve fazer várias avaliações. Como eu acabei de falar, as pessoas são diferentes e por isso a intensidade do sofrimento vai depender de muitos fatores que você carrega, especialmente psicológicos. Inclusive, eu conheço pessoas que perdoaram traições, conseguiram se recuperar e até recuperar a relação. Tem pessoas que até melhoraram a relação depois disso. Uma coisa que eu garanto é que ir lá, quebrar o carro da pessoa, agredi-la fisicamente ou pior ainda, né, o amante ou a amante não vai resolver nada. Assim como expor nas redes sociais, como aconteceu recentemente com uma atleta que eu até admiro muito, gosto demais dela como profissional. Pode dar uma sensação momentânea de alívio, de ajuste de contas, mas quando a poeira baixar, quando a raiva se assentar, você vai ver o quanto foi uma atitude insensata, impulsiva, né, por vários motivos. Primeiro, claro, isso vai te trazer problemas, quem sabe, e muito provavelmente, né, até judiciais. Segundo, uma pessoa que te trai não merece tanta atenção, tanta demonstração do quanto você ficou ferido ou ferida, embora você tenha ficado. Terceiro, agredir outras pessoas não é moralmente certo, óbvio, por mais que a dor que ela tenha lhe causado tenha sido, quem sabe, até pior que uma surra. Quarto, você não vai ensinar lição nenhuma fazendo isso e a agressão não vai amenizar a sua dor, acredite. A maior lição que você pode dar pra quem te feriu é dar a volta por cima. Então, busque o máximo de ajuda que puder pra superar esse problema. Uma psicoterapia, uma ajuda espiritual, religiosa, enfim, com amigos verdadeiros, mas claro, aqueles que te coloquem pra cima e não que te afundem ainda mais, ou que te incentivem a fazer coisas que depois você vai acabar se arrependendo. E principalmente mesmo, foque em você mesmo ou você mesma. De repente, fique um tempo sem ninguém e coloque em prática aqueles projetos que estavam engavetados. Eles podem dar um novo rumo e um novo sentido pra sua vida. Eu conheço pessoas que chegaram ao mais fundo do poço por terem sido traídas, sentiram que sua vida tinha acabado naquele momento, só que de repente descobriram que tinham uma força gigante guardada em algum lugar, deram a volta por cima e acabaram brilhando de uma forma que jamais haviam brilhado antes. Claro, com ajuda, mas é possível, viu? Então acredite. Acho que por hoje é isso, meus amigos, então coloque a sua opinião aí nos comentários sobre esse tema, né? Esse tema meio cabeludo. Então se você quer deixar sua opinião, coloque aí nos comentários, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, enfim, todas essas coisas aí, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo, então um beijão e até a próxima!